Macedo de Cavaleiros na Rota do Vilar Esquecido é o título do livro do autor macedense Rui Rendeiro Sousa, que conta a história da sede de concelho desde o primeiro registro, em 1258, até ao século XVIII. Uma obra que surge no seguimento de um trabalho de pesquisa que o autor tem vindo a desenvolver e que vai resultar na criação de um livro para cada uma das 30 freguesias que compõem o município. E com este volume, o que se pretende é dar uma visão diferente da terra aos macedenses, desmistificando alguns conceitos. Bem, eu espero pelo menos que traga uma nova visão, acima de tudo, e que também traga alguma discussão, porque o que eu quero é que as pessoas comecem a perceber que, de facto, Macedo não é propriamente o tal burgo pobre e ignorado que o Dr. Armando Pires falava em 1963. Macedo tem uma história grandiosa, portanto, acima de tudo, aquilo que eu gostaria é que as pessoas sentissem o orgulho da terra que são ou da terra que escolheram para viver. Tem um pouco a explicação que Macedo não é propriamente uma terra que tem 150 anos ou 160 anos, como dizem. É uma terra que tem, tal como a grande maioria das do concelho, pelo menos há 40 delas que têm mais de 750 anos, e Macedo é mais um dos exemplos que tem, não com esta grandeza que hoje tem. E é um pouco também uma explicação sobre a origem do nome Macedo, porque continua tudo muito envolto em lendas e afins, e há de facto uma explicação lógica para a origem do nome Macedo há quase 8 séculos, e é um pouco desenterrar algumas coisas, alguns mitos sobre aquilo que se pensa que não existe, que é que Macedo não tem história, e que Macedo só tem história desde que foi elevado a concelho, e é um pouco desmistificar isso. Da história retratada no livro, Rui Rendeiro Sousa destaca figuras de importância histórica para o país, de naturalidade macedense, e ainda o celebrar dos quase 500 anos de elevação de Macedo à Comenda da Ordem de Cristo. Nós em Macedo não temos propriamente uma grande monumentalidade, como outras terras têm. Nós não temos castelos, não temos grandes igrejas, mas temos uma história que vem, de facto, desde pelo menos há 8 séculos, e que gerou algumas figuras muito importantes. Uma delas, que inclusive deu um nome a um museu que é o Martim Gonçalves de Macedo, no século XIV, mas anteriormente a isso já tivemos uma outra grande personalidade, que foi Nuno Martins de Chacim, que não sendo propriamente de Macedo, mas era originário do concelho. Aliás, foi o primeiro donatário, precisamente, de Macedo, e que foi uma figura importantíssima na história portuguesa, não é só na história regional, é na história portuguesa. E depois, a partir daí, há coisas que vêm ao lume que nunca foram faladas. Nós, dentro de pouco tempo, vamos fazer 500 anos termos sido elevado a Comenda da Ordem de Cristo. Nós fomos uma Comenda da Ordem de Cristo. E fomos uma das maiores, não só da região, mas também de Portugal. E, portanto, são coisas que têm que ser trazidas a lume, são coisas que têm que ser faladas. Macedo de Cavaleiros na Rota do Vilar Esquecido vai ter continuação, com um segundo volume, e junta-se assim a Lamas, Terras da Senhora do Campo, e Lama Longa, por Vias Romanas, que foram lançados o ano passado e contam a história das aldeias de Lamas e Lama Longa, respectivamente. Obras que resultam de um trabalho de pesquisa que tem mais de 20 anos e que o autor começou a desenvolver por paixão. Isto é uma coisa que não é de um ano nem de dois. Isto foi uma coisa que começou por paixão em 1995, salvo erro. Precisamente porque uma noite eu comecei a ler, entre as muitas coisas que lia, porque nem sequer é a minha área, a história, e reli o livro do Dr. Armando Pires, O Concelho de Macedo de Cavaleiros. E bem, na altura achei que aquilo que era muito pouco. E dizia, a minha terra não pode ser só isto. E a partir daí já levo 24 anos a investigar e a ler tudo que sejam documentos, não só relacionados com a história de Macedo, mas também a história regional e também a história portuguesa, que é para conseguir enquadrar como é que este pedaço de terra que nós temos hoje aqui, de 700 km², que tipo de história é que tem e porque é que apareceu e quando é que apareceu e quando é que começaram pessoas a circular por aqui, porque antes de nós já circularam por aqui muitas pessoas, e é um pouco isso, foi a curiosidade que se transformou em paixão e que depois se transformou numa investigação profunda que já me tomou muitas horas. Para os autarcas, estes livros são importantes para um concelho que, embora seja jovem, tem uma história rica. Portanto, é uma cidade jovem, que ainda não tem 20 anos, há de fazê-los, mas que de facto podemos acreditar que tem uma história riquíssima, e espero que, tal como este livro, outros livros apareçam, para que enriqueçam o léxico da nossa cidade, do nosso município. Acho que é muito importante marcarmos o nosso passado com estes livros para que as nossas gerações futuras e os macedenses agora possam, de alguma forma, conhecer melhor a nossa história. Macedo é uma cidade, um concelho, uma vila, uma cidade com
relativamente jovem, mas que sempre teve histórias, já tinha história antes. Ainda não há data de lançamento para o próximo livro, nem se sabe a que freguesia dirá respeito, mas o autor adiantou que ainda este ano serão lançadas mais 2 obras. Rui Rendeiro Sousa deixou ainda saber que, à parte desta coleção, vai lançar um outro livro sobre dialeto transmontano que, pela primeira vez, será quase escrito na íntegra nesse dialeto. Os livros podem ser adquiridos online no site da editora, a Poética Edições.